Olá, Rondônia, muito boa tarde. Começamos a semana, dia 5 de outubro, aniversário da minha filha mais nova. Eu sou tão velho que a minha filha mais nova tem 43 anos. Vê se pode uma coisa dessa. E tem as outras que já estão perto lá de 50. Tudo umas coroas bonitonas, né, rapaz? Então lá. Papai fez com gosto, né? E Deus criou com saúde, dando graça, paz e, enfim, cada uma delas. Eu estou falando aqui dessa coisa que é alegre, contente, mas hoje eu perdi também um amigo, Luiz Fernando, que tinha algum tempo atrás uma madeireira ali na Abunã com a Jorge Teixeira, e depois virou um lava-jato, depois arrendou o terreno, na verdade a casa e o terreno, para uma farmácia, está lá. E o Luiz hoje nos deixou para uma tristeza enorme. Era uma pessoa que eu tinha contato quase que diário, que frequentava a minha casa, eu frequentava a casa dele. Então, nesse momento, eu peço a Deus que o receba, que a terra lhe seja leve e que Deus lhe dê tudo aquilo que ele deu de alegria, de paz e de conforto para todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Vá em paz e a gente vai aqui para o nosso programa. O meu convidado de hoje é o Dr. Breno Mendes, advogado do partido Avante. E o Dr. Breno está sendo conhecido desde a hora em que ele começou a se preparar para essa eleição, que não começou agora, é um preparo que vem já de algum tempo. Foi se preparando e deu-se o nome de fiscal do povo. Esse é um nome que ele está utilizando agora durante a campanha, assim, de forma muito forte. Daqui a pouquinho a gente conversa com ele, saber dos seus planos, seus projetos, seus programas. Aliás, eu recebi aqui, quero agradecer o programa do candidato, que trouxe aqui já impresso, tudo pronto, muito bem arrumado. E agora, antes de conversar com ele, aquela nossa conversa diária de pé do rádio. Muito boa tarde, minha querida Rondônia. Obrigado a você, meu caro companheiro aí, que no interior do estado abre a partir de agora a frequência das suas emissoras, lá em Ariquemes, Ouro Preto, Guajará, Rolim de Moura, Cacoal e Presidente Médici, para a gente formar essa rede de comunicação de rádio. Obrigado a você que acredita no programa e investe aqui, nos dando aqui o seu patrocínio. É assim que a gente pode colocar um programa dessa qualidade e com essa enorme audiência no rádio. Obrigado a você que participa aqui também pelo telefone 99285-4188. Um prazer estar aqui com vocês. Este programa que vai ao ar agora, sobe daqui a pouquinho, lá mais tarde, eu acho que umas 4 horas, é isso mesmo, né, Henrique? Lá para as 4 horas ele sobe e vai ficar à disposição no Facebook. Meu querido John pilota a máquina hoje aqui da 93. A Rogéria já foi embora, disse que não ia me esperar não, porque eu estou muito danado. Então, vamos lá, está na hora daquela nossa conversa diária de pé de rádio. A Hora do Povo. Opinião. Meus amigos, o nosso amado Brasil lembra a figura do bêbado perdido na rua, que tanto pode estar indo para casa ou voltando pro bar para continuar enchendo a cara. Vamos às razões. A reforma tributária de que tanto se fala e que é absolutamente necessária para equilibrar as contas públicas e dar segurança jurídica e fiscal para quem quer empreender no Brasil, está sofrendo, levando uma rasteira, e justo daqueles que foram eleitos para trabalhar em Brasília para fazer leis boas, justas e gerais. Eu estou falando isso aqui e o advogado Breno Mendes já olhou ali para mim e balançou a cabeça. É verdade, a lei tem que ser boa, justa e geral. E olha que essa turma da Ilha da Fantasia é tratada a pão de ló. Vive uma realidade que está muito, muito, muito distante do cotidiano daqueles que lhe concederam pelo voto uma procuração para agir em seus nomes. É inacreditável, coisa de louco. Vou lhes contar o que acontece na Câmara dos Deputados e deixar para falar do Senado numa outra oportunidade, porque senão a gente vai tocar 2 programas aqui e não vai terminar. Comecemos pelo salário do deputado federal, que é muito alto, mesmo se comparado ao salário de um executivo de grande empresa. Nenhum deputado passa por uma avaliação de desempenho, seja pelo trabalho individual, partidário ou em grupo de comissões, como passa qualquer um de nós que é trabalhador da iniciativa privada. Todo tempo tem um chefe lá olhando e dizendo assim, você não foi bem nessa avaliação, se eu vou reduzir a sua PL lá no fim do ano em função disso. Ou seja, traduzindo, nenhum deputado tem a obrigação ou o compromisso sequer de apresentar uma lei, criar alguma solução para as demandas do país, que são enormes, nem mesmo de votar
aquelas matérias que estão sendo colocadas para votação. E pode entrar lá no plenário, registrar a sua presença e depois escafeder-se. Dizem que Brasília é o melhor que o céu. Para entrar no céu, você precisa morrer. Mas lá em Brasília, o parlamentar, seja deputado ou senador, está vivo. Aliás, para ser senador e deputado, ele só precisa ser vivo. A coisa é bem diferente. Fazer o quê? Ser bom de verbo e gostar de verba. Porque deputado gosta muito, fala muito e gosta muito de grana. Agora, serviço mesmo que é bom, são poucos que têm aquela preocupação de fazer alguma coisa. Rondônia tem direito a 8 deputados federais. E preste muita atenção, você aqui, meu caro rondoniense, meu irmão, minha irmã, presta bem atenção no que é que eles estão fazendo, como eles estão votando, quanto estão trazendo de recursos para o Estado, enfim, aprenda a cobrar mais. Sabe por quê? Porque quem paga o salário dele é você. Você é e deve ser patrão dele. Não existe funcionário público que não receba dinheiro daquilo que você produz. Somos nós, o povo de uma forma geral, que pagamos aquilo que ele recebe. E olha que a gente paga antecipado e muito bem. Enquanto o brasileiro cobra um país menos desigual, mais justo, com corte de regalias e penduricários do serviço público, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que é o chefão da turma da Ilha da Fantasia, negaceia e prega uma reforma administrativa que eu posso dizer que é muito da meia boca, mantendo privilégios que só terá efeito prático lá no futuro. Fazer uma reforma tributária sem uma reforma administrativa é, convenhamos, impossível, ainda que elas apenas se tangenciem e não se completem de forma imediata. Elas não precisam estar intimamente ligadas, mas uma depende da outra. Segundo dados da própria Câmara, serão gastos esse ano 358 milhões de reais. Isso é grana para mais de metro. Apenas com auxílio moradia, assistência médica e odontológica e outros benefícios tidos como obrigatórios, porque estão lá em lei. Pode ser legal? Pode. É legal? Acho que é. Agora, convenhamos, é indecente, imoral e ser nojento. Onde é que já se viu gastar 358 milhões com 513 deputados para nada? No caso da assistência médica e odontológica, os gastos previstos na Câmara para o tratamento VIP dos nobres deputados vai ser da ordem de 116 milhões de reais, sem qualquer chance de redução e, aliás, podendo até aumentar. E ninguém será atendido em alguma UPA ou postinho de saúde. É Einstein para cima. A farra é do balacobaco. Nobres deputados, servidores, familiares, assessores e até convidados, porque tem convidado, tem disso também, gastaram 13,6 milhões de reais em passagens aéreas, mesmo nesse tempo de pandemia em que houve uma redução bastante grande das locomoções. Sem pandemia, o total seria da ordem de 78 milhões. Cada deputado recebe R$ 33.700 de salário e mais uma cota de cerca de 45 mil mensais para gastar como quiser. Uma parte presta conta, tem a outra que fica ali na casa do vamos ver como é que fica e depois a gente acerta. Além disso, mais 4,2 mil reais de auxílio moradia independente de onde ele more. Se mora em Brasília, recebe. Se não mora em Brasília, recebe também. E segue tudo nessa linha. Ora, 358 milhões. Sabe quanto custa os benefícios chamados obrigatórios aos servidores que já foram empenhados? Deve custar 218 milhões até o Natal. E no Natal você sabe que sempre ocorre mais alguma coisa. Gente, com tanta grana daria para viver qualquer um deputado como um nababo, comendo do bom e do melhor, tomando vinho caro, morando bem e sem precisar roubar nem receber propina, vivendo limpo, de forma honesta, pura e proba, prestando conta dos seus atos e melhorando a vida do povo e do país. Mas lá, em Brasília, na Ilha da Fantasia, é impossível até pensar em alguma coisa do tipo. Tem deputado que abre mão de parte desses penduricalhos, mas não fica muito bem na foto com seus companheiros, não. Entre os deputados e o povo, existe um abismo que a cada legislatura
mais se aprofunda, mais aumenta e que a gente olha assim e diz assim, isso não vai acabar nunca. É isso aí, é como eu penso e essa é a minha opinião. Vamos lá, vamos à entrevista. A Hora do Povo. Entrevista. Dr. Breno Mendes da Silva Faria, nasceu em Crateús, no Ceará, é pedagogo, advogado, empresário, comerciante, presidiu a Comissão de Advogados Criminalistas aqui em Rondônia, seccional da OAB de Rondônia, foi chefe de gabinete da Prefeitura Municipal Gestão Hildon Chaves e depois presidente da Entur na mesma gestão. O Breno atua forte nas redes sociais e não é de agora, ele tem uma facilidade, tem uma predisposição para as redes sociais que é muito grande. Tem como padrinho político o combatente deputado Jair Montes, que é líder do governo Marcos Rocha, e Breno, ainda que sendo do Avante, recebe o apoio declarado e ostensivo do governador Marcos Rocha, que é do Patriotas. E é esse o meu convidado de hoje. Muito boa tarde, doutor Breno. Prazer em recebê-lo aqui. Doutor Breno, o fiscal do povo. Gratidão, Léo. Gratidão a toda a população de Rondônia, especialmente aqueles que estão nos ouvindo de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Pimenta Bueno, Ouro Preto, Presidente Médici, Rolim de Moura, aqui de Porto Velho, especialmente do Baixo Madeira, onde eu tenho um carinho muito grande para todos aqueles de Demarcação, Calama, São Carlos, Nazaré, toda a zona rural ali de Vila Calderita, Agrovila Rio Verde, Cujubim, Aliança, todos os meus amigos também aqui do setor chacareiro, do Jardim Santana, da Zona Leste, da Zona Sul, subindo aqui também para o BR-364, Jaci Paraná, Nova Mutu, União Bandeirantes, Rio Pardo, Vista Alegre do Abunã, Fortaleza do Abunã, Nova Califórnia Extrema. Meu muito obrigado e boa tarde. Será um prazer apresentar para vocês propostas. Eu vim aqui para falar de propostas, do meu plano de retomada do crescimento. Quero aproveitar, Léo, nesse momento tão difícil que nós estamos passando mundialmente, sobre deixar meu pesar a cada uma das 1.371 pessoas familiares. Nós perdemos 1.371 pessoas pelo Covid-19 aqui em Rondônia e aqui em Porto Velho 727 pessoas. Então, quero deixar meu pesar, minha solidariedade. É muito triste esse momento. Nós perdemos nosso próprio partido, nossos candidatos a vereadores, o Lima Neto, que tinha grande possibilidade de ser eleito. Verdade. O Enedilson do Cristal da Calama, que representa uma grande comunidade. Eu, em nome da sua esposa, a Luzia, também a esposa do Lima Neto, a Dona Maria e a Bruna, filha. A nossa amiga Maria Ciane, irmã do Tiagão 9, o outro pré-candidato nosso, outro candidato a vereador nosso. E o Rogério Ravanello, filho da minha amiga, querida amiga Vilma. Quero mandar um abraço a todos vocês moram no meu coração, estão nas minhas orações. Mandar também um forte abraço e minha solidariedade a todo o corpo dos militares. Nós estamos passando um momento difícil com a morte do Tenente Figueiredo e Sargento Rodrigues. Nós estamos consternados, repudiamos veementemente essa ação absurda de grupos armados que, infelizmente, por questões ideológicas e que estão à disposição do crime, estão fazendo isso com a nossa corporação da Polícia Militar, e eu tenho certeza absoluta que vai ser repudiado vai ser utilizada a força necessária para encontrar esses criminosos. Necessário que ocorra isso mesmo. Eu me permito, só para uma questão de solidariedade, eu falei aqui do meu querido Luiz Fernando Guinho, que se foi hoje, mas eu queria citar aqui um meu irmão de maçonaria, fomos colegas, sendo grandes secretários da Glomaron, Micael Esber, um empresário que é bastante conhecido aqui, uma figura que é querida Fantástico. De todos nós aqui. Não conheço um político que não tenha feito um bom negócio com o Micael Esber através da sua gráfica imediata. E então eu abraço à comunidade libanesa, sírio-libanesa, abraço aos meus irmãos de maçonaria que estão também sofrendo muito com a sua passagem, desejando que o grande arquiteto do universo o receba no Oriente Eterno, que lhe dê a paz e a luz que ele vinha distribuindo já para todos nós. Nós fechamos esse primeiro bloco, doutor Breno. Eu quero, antes de falar de suas propostas, eu gostaria de ouvi-lo no retorno sobre a sua dupla saída da Prefeitura de Porto Velho. Uma como chefe de gabinete
do prefeito Hildo e depois como presidente da Endu. O que é que houve? Como é que está a sua relação com o Hildo? Sim. Mas a gente volta já já. 12h, 15 minutos, você está na Hora do Povo e eu converso hoje com um dos candidatos a prefeito de Porto Velho. Nessa toada que a gente está trazendo todos os candidatos aqui até o dia 16 de outubro, nós vamos conversar com todos. São 3 por semana e eu faço isso com muito gosto, com muito prazer. Já já eu estou de volta. 12h, 17 minutos, você está na Hora do Povo. Doutor Breno, eu fiz aí uma pergunta para o senhor, está à sua disposição nos microfones. Eu te agradeço a pergunta e com muita satisfação vou lhe responder. Eu sou uma pessoa de missão, sou soldado. Missão dada, missão cumprida. E o meu dever é contribuir para a população de Rondônia, principalmente para a minha população de Porto Velho. Aqueles que me convidarem para participar dos seus governos, para somar, eu estarei lá. E foi isso que aconteceu. Fui convidado para ser chefe de gabinete da atual gestão, participei com muito afinco, trabalhando dia, noite e madrugadas para resolver problemas. E a minha missão ali era montar a base de apoio ao prefeito da capital. E montamos uma base de apoio, só para você ter uma ideia, Léo, dos 21 vereadores, nós colocamos na base de apoio 18. E esse foi um trabalho da chefia de gabinete. Foi esse trabalho. Quem foi de fora dos três? 3. Alex Paletó, salvo engano? Se eu não me engano, na época, Elis Regina e Ado Dantas. Ado Dantas. Então, os 3 ficaram de fora, 18 na base. O que é importante também reforçar, que aí eu fui, depois de 6 meses, convocado para uma outra missão. E essa missão era iluminar o município de Porto Velho através da Endu, Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano, e foi o que nós fizemos. Nós acabamos com todas as lâmpadas amarelas em Porto Velho, determinamos uma quebra de paradigma, colocamos a implantação da rede baixa, por exemplo, estrado japonês, toda a rede baixa ali foi implantada por nós naquela época, em 2017. Nós fizemos toda a estrada dos Periquitos, que não tinha iluminação, nunca houve iluminação ali. Nós fizemos da Rogério Weber até a frente do cemitério Santo Antônio. Nós fizemos toda a Prudente de Moraes, da BR até Rio de Janeiro. Nós fizemos a Farquhar até o Belmonte. Nós fizemos toda a cidade de Jardim, Ronaldo Aragão, Marcos Freire, Ulisses Guimarães, Parque Amazônica, Ayrton Senna, Caladinho, Novo Horizonte, Cidade do Lobo, Cidade Nova, todo o Castanheira, fizemos toda a Santa Rita, comunidades ribeirinhas, comunidades aqui também, Morrinhos, Joana d'Arc, todas as comunidades. E tem um trabalho fantástico em Rio Pardo. Em Rio Pardo, em 2017, fez a primeira visita técnica em Rio Pardo e não tinha sequer uma lâmpada pública ali. E nós implantamos em Rio Pardo, depois de 18 anos de distrito, as primeiras 380 lâmpadas que eram totalmente apagadas. Então, para você ver que nós fizemos um trabalho fantástico dentro da Endu, com quebra de paradigma. Implantamos também o primeiro viaduto a ser iluminado, foi na nossa gestão, através do viaduto ali da 3,5, uma parceria com o DENIT, com todo o material nosso. E sempre falavam assim: vocês não são capazes. Nós mostramos que fomos capazes e fizemos através de um planejamento participativo, contando com servidores da Endu, a qual eu agradeço cada um dos eletricistas, da engenheira eletricista Gabriela e a todos os meus amigos, que agora viraram meus amigos. A saída que eu estive na Endu foi a pedido meu. Eu pedi exoneração da Endu porque eu entendia que naquele momento eu tinha cumprido minha missão e havia uma divergência de pensamento com o atual gestor, e aí fui viver minha vida buscando meus caminhos. Sou homem de dependentes, tenho 5 filhos, 4 meninas e o Breno Mendes Júnior com 2 anos, uma netinha que nasceu há 15 dias atrás, ela vai ter. Então, quando você quer o teu crescimento e vê que aquelas pessoas não estão deixando você crescer, você procura o seu caminho. E foi isso que eu fiz. Saí candidato a deputado estadual no pleito de 2018, fui o mais votado dos não políticos, e de todos os políticos eu fui o 10º mais votado. Então, graças a Deus, fiquei muito feliz de ter participado do pleito eleitoral, aprendi muito, e as pessoas que me ajudaram foram as pessoas das redes sociais, as pessoas que acreditavam no meu trabalho como gestor, pessoa preparada, servidor público desde 2002, concursado, né? Eu sou concursado e poucas pessoas sabem disso, que eu sou concursado desde 2002, desempenho um trabalho fantástico. Eu tenho pós-graduação na escola da magistratura, né? Que poucas pessoas falam sobre isso.
e desempenhei cargos na Defensoria Pública do Estado de Rondônia por 2 anos, fui assessor jurídico do governo do Estado de Rondônia, fui chefe de gabinete de vereador, chefe de gabinete de deputado estadual, chefe de gabinete do atual prefeito, presidente do Endu e diversos outros cargos. Eu presidia as comissões na Ordem dos Advogados do Brasil de Assuntos Legislativos, fui presidente da comissão na Assembleia Legislativa do Direito do Consumidor e foi aí que eu me apaixonei pelo direito do consumidor e fiz e venho fazendo, desempenhando um papel em combate a essa empresa que humilha, constrange e abusa dos nossos consumidores, que é a Energisa. Eu sou o inimigo número 1 da Energisa. A eleição municipal de Porto Velho tem hoje 15 candidatos. Eleição sem coligação, convenção sem povo, campanha sem formiguinha, sem aperto de mão, mas tem dinheiro. Financiamento público, essa é a razão para que tantos partidos se aventurem numa eleição como essa, atípica? Esse é um primeiro ponto. Segundo, o que é que o levou a tentar ser prefeito de Porto Velho? Eu tenho uma missão. A minha missão é contribuir para a vida da população, melhorar a vida da população. Eu morei, quando cheguei em Porto Velho, com 6, 7 anos, eu vim trazido com aquele sonho de oportunidade. Eu, meu pai, minha mãe e a minha irmã, todos cearenses. Eu de Crateús e meu pai, minha mãe e minha irmã de Nova Russas. São o agreste do Ceará, onde as pessoas passam fome. Nós viemos para cá para não morrer de fome, atrás de comida e oportunidade. Como muitas pessoas que vieram do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, Sudeste e do próprio Norte. Para desenvolver, estou com 42 anos. 42. Para desenvolver realmente nosso estado e especialmente nosso município de Porto Velho. E ali, nós começamos um trabalho muito forte, eu tive muita dificuldade. Fui morar na Casa de Madeira, estudei em escola pública, a escola Tancredo Neves, ali na Avenida Tancredo Neves, do bairro Caladinho. Até hoje não tenho plano de saúde, sou atendido pelo Sistema Único de Saúde, por isso que eu brigo tanto para ter uma saúde de qualidade. Sei verdadeiramente, Léo, o que é a necessidade e também o que é superar toda dificuldade. Aqui, aos 14 anos, meu pai ele foi atropelado naquele cruzamento ali da Rio Madeira com o Rio de Janeiro, onde fica agora os Irmãos Gonçalves ali do lado. Um acidente trágico. Quando a gente estava melhorando de vida, aconteceu esse acidente, ficou eu, minha mãe e minha irmã. Minha mãe, professora de magistério. Nós tivemos muita dificuldade na vida. Eu tive que vender picolé, engraxar sapato, tive que vender livro na rua. Passei por grandes dificuldades, mas não falo isso para me vitimizar, falo para contar minha história de superação. Me tornei professor, pedagogo, servidor público do governo do Estado de Rondônia, em 2002 concursado, fui trabalhar na SEDUC, desenvolvi o programa Fundo de Escola, depois o PDE, visitei 378 escolas estaduais em 52 municípios, lá em 2002 para 2004, e por isso, sabendo a dificuldade das pessoas, eu resolvi tentar que essas pessoas que têm dificuldade hoje não passem por toda a dificuldade que eu passei. Então, meu trabalho agora é o que? É uma missão de vida. Retribuir tudo que Rondônia me deu, especialmente que Porto Velho me deu para minha família. O que eu tenho aqui, tudo que eu tenho na vida que está declarado no meu imposto de renda são patrimônios, que eu consegui com muita luta, muito trabalho, e o meu principal bem que eu tenho aqui, que é o meu primeiro ministério, é a minha família. A minha esposa, Aline Mendes, a minha mãe, Glaucia Mendes, minha irmã Brenda Mendes, meus filhos, a Bruna Alexandra, médica, a Brena, que está se formando agora no próximo semestre em Direito, a minha filha, a minha netinha, que é a filha da Brena, Maitê, que nasceu agora faz 15 dias, a Bárbara e a Ana Letícia e o Breno Júnior, que são os pequenininhos. Então, esse é o meu primeiro ministério. Então, eu tenho uma missão de vida. As pessoas às vezes perguntam assim, qual o seu maior adversário na política? Não são pessoas. Meu grande adversário é a saúde caótica que nós vivemos aqui, a falta de saneamento básico, a falta de infraestrutura, a falta de educação e especialmente a falta de geração de oportunidade de renda que nós faltamos aqui em Porto Velho. Com o olhar voltado que nós temos que desenvolver o nosso pequeno produtor rural. Então é por essa missão que eu estou colocando à disposição meu nome para as pessoas avaliar meu currículo, o que eu já fiz na vida e a minha capacidade administrativa para gerir esse grande município que está da forma que nós não gostaríamos que estivesse. Vou dar um passo para trás para a gente dar vários outros para frente. Qual a sua avaliação sobre a administração de Porto Velho hoje, nesses 4 anos de gestão, Hildo, ainda que eventualmente você não queira ou não possa, ou não fique à vontade para falar sobre o período que esteve fazendo parte da gestão? Porque aí é uma questão de avaliação,
é muito subjetivo. Eu sou muito técnico e nós temos que fazer uma avaliação técnica e não apaixonada. E como cidadão, eu vejo que nós tivemos alguns avanços. Por exemplo, foi recapeada essa rua aqui na frente da rádio, que é a Pinheiro Machado. Foi recapeado aqui o centro da cidade. Todo o centro da cidade foi recapeado. Parabéns. Parabéns, prefeito. Parabéns a essa gestão. Agora, alguns avanços houve e a gente tem que elogiar. Mas faria diferente. Por exemplo, a prioridade não seria apenas asfaltar ou recapear o centro. Eu penso que a prioridade seria, na minha gestão, totalmente diferente. A minha prioridade seria o Jardim Santana, seria o São Francisco, seria o Mariana, seria boa parte do Caladino, tem 6 a 7 ruas ainda por asfaltar. Teria ali a Terra Prometida, Rosalina de Carvalho, as vicinais, são 7 mil quilômetros que foram abandonados. As crianças, que eu sou educador, jamais deixaria 3 anos as crianças sem aula, através de um exemplo. Se você na Degmar aqui, na escola no Cujubim, eu jamais faria isso. Então nós tivemos avanços e esses avanços nós temos que elogiar, claro, reconhecemos o esforço, mas as prioridades por essa gestão tomadas seriam totalmente diferentes na minha gestão. Como é que está o Partido Avante aqui no estado? Em quais municípios, quantos municípios você já tem diretório, já tudo pronto? Quais as alianças que foram formadas nesses municípios, além dessa parceria que você tem aqui com Patriotas? O Avante está um partido muito bem estruturado. Para quem não conhece, o Avante, o presidente nacional é Luiz Tibé, um grande deputado federal, que faz parceria, está unido com o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, juntamente com o Patriota, e aqui nós coligamos com o Patriota. Em quase todos os municípios onde tem Patriota e Avante, nós fizemos coligações. Nós temos 52 municípios, tanto o Patriota como o Avante está em todos os municípios, lançando ou o candidato a prefeito, ou o candidato a vice-prefeito, ou fortalecendo a base de apoio ao governo do estado de Rondônia, que sem dúvida alguma é o grande parceiro do Patriota e do Avante. 12h, 29 minutos, eu quero aqui agradecer a família do Dalto, o filho dele acaba de me informar que o pai dele está bem, está saindo, teve um AVC, já teve uma cirurgia, fez uma cirurgia, acredito que para implante ou desobstrução de artéria, implante de stent, eu não sei exatamente o que foi, mas já está saindo do coma induzido em que ele estava. Ele ficou entubado e agora está saindo. O problema agora é somente controlar a pressão, porque ele já é agitado por natureza. Verdade. Então, numa hora que está doente, é muito provável. Dalto, nós todos te amamos muito e queremos aqui você de volta. E muito em breve. E pode acreditar, você tem muita coisa ainda para dar ao povo de Rondônia, para dar aos amigos que gostam de você, tanto na TV quanto no rádio, enfim. Como advogado também, né? Que é um grande advogado. Professor universitário lá. Professor universitário. Foi de administração e direito. Esse é o cara. Eu gosto dele de graça. Também gosto muito do Dalto. 12h, 30 minutos, eu converso com o candidato a prefeito de Porto Velho, Breno Mendes, do Avante, e a gente vai falar a partir de agora no outro bloco das propostas para governar Porto Velho. Eu dei uma passada aqui, muito rápido, leitura dinâmica aqui no seu plano de governo. A retomada de crescimento, que é o seu programa de governo. Achei bastante interessante, muito cuidado, tá muito bem cuidado. Vamos lá então, 12h, 30. 12h, 32 minutos, você está na A Hora do Povo e eu converso hoje com Breno Mendes do Avante, candidato a prefeito de Porto Velho. Vamos falar agora de proposta para Porto Velho. Ô Breno, o ano que vem vai ser um ano, esse ano está difícil, mas o ano que vem é possível que seja muito pior. Nós temos 13,8 milhões de desempregados, não estou contando nem aqueles que já não vão buscar mais, os desalentados. Sim. Que estão aí. Eu acho que a gente vai aí para mais de 25%, 27% da população desempregada no Brasil. No ano que vem, nós vamos ter uma queda de arrecadação da ordem de 30%. O município de Porto Velho, ele não tem margem para deixar dinheiro para investir em absolutamente nada. Nem Porto Velho, nem ninguém. Então, o que fazer para ultrapassar isso, para vencer num ano de vacas magras aí na área de finanças, administração, controle de gastos e arrecadação? É muito importante a sua pergunta, porque muitas pessoas são candidatas, não sabem nem por que são candidatos, como é que está o PPA, como é que é o orçamento, qual é o financeiro. Primeiro, cabe estabelecer o seguinte, nós temos um plano de governo, que é a retomada do crescimento, onde foi feito, e eu fico muito feliz, e
tendo um orgulho por conta disso, porque foi ouvindo a população. Ouvimos 3.200 pessoas, dentre elas profissionais da educação, profissionais da saúde, do município de Porto Velho, profissionais fiscais daqui do município de Porto Velho, controladores e auditores. Então nós trabalhamos realmente de forma participativa, transparente, e nós acreditamos que esse plano de governo é uma forma eficiente e eficaz para nós retomarmos o crescimento de Porto Velho. Por exemplo, sabendo dessa dificuldade, em Porto Velho nós temos 52% da população ativa, desempregada, ou são autônomos, ou estão na informalidade. O que nós temos que fazer? Nós temos que ser, a Prefeitura de Porto Velho vai ser, a partir de 2021, com a minha gestão, com o nosso pastor Josinélio Muniz, que eu quero mandar um grande abraço para ele e sua família, vai ser o quê? O maior gerador de oportunidade da capital. Por que nós temos que fazer isso, Léo? Porque nós temos, já ia falar assim, por que nós não temos que fazer isso, Rando? Acostumado com o Rando. Um grande abraço, Rando. O Rando está nos ouvindo aqui agora. Um grande abraço, Rando. Mas assim, Pera. Por que, Léo, nós temos que fazer isso? Porque nós temos que ter um olhar empreendedor. Porto Velho nunca teve um olhar empreendedor, não apenas para os grandes, para os grandes sim, para os empresários sim. Eu sou o maior incentivador, um fomentador das empresas, do setor produtivo, a qual mando um grande abraço para um irmão, um amigo meu, grande parceiro, Chico Holanda. Ele é do grupo Pensar Rondônia, mandar um abraço para o Adélio Brafaldi, mandar um abraço para Jonas Jornara, mandar um abraço também lá para o Ranieri, do Fé Comércio, pessoas que, diuturnamente, Vanderlei Orione, pessoas que estão contribuindo conosco, porque nós temos que obrigatoriamente fomentar esses empresários que passaram um momento muito difícil. E aí como é que nós fazemos isso? Eu estive com o Manuel Serra, diretor do Banco do Povo. Nós, no primeiro mês agora, através de decreto, nós, como prefeito de Porto Velho, a partir de janeiro, nós iremos fomentar o Banco do Povo. Eu vou subsidiar, colocar dinheiro no Banco do Povo para fazer empréstimo sem burocracia, sem dar nada em troca. Claro, vai ter a entrevista social, se a pessoa tem conhecimento, se sabe fazer um churrasquinho, se sabe fazer um cachorro-quente, se sabe daquele negócio, mas sem burocracia e com carência. Nós podemos fazer pela lei, tanto estadual e municipal e federal, por decreto. Então, o prefeito ele tem coragem. Uma coisa que eu tenho é coragem e atitude. E eu vou fazer essa geração de oportunidade, de emprego e renda. Por quê? Porque ali, eu colocando 15, 20 milhões no Banco do Povo, o Banco do Povo vai emprestar com carência de até um ano. Um ano para você pagar sem juros, e quando você começar a pagar com 1,1% de juros. Se você pagar em dia, Léo, você vai pagar sem juros. Olha a oportunidade que nós estamos criando para todas as pessoas que estão nos ouvindo. As pessoas falam em políticas públicas, mas poucos sabem como é que você faz política pública. Para fazer política pública, eu tenho que gerar oportunidades, eu tenho que gerar emprego, eu tenho que gerar renda, criar receitas sem aumentar impostos, aumentar a quantidade de pessoas consumindo, porque aí eu viro ISS por serviços, e aí a arrecadação normalmente vai naturalmente subir a arrecadação. Subindo a arrecadação... Aumentar a base, né? Aumenta. O que nós podemos fazer? Fazer mais saúde. Políticas públicas na saúde, na educação, na mobilidade urbana, em todas as áreas, na infraestrutura e no nosso setor produtivo, principalmente nos pequenos produtores, na agricultura familiar. E eu tenho um compromisso com os pequenininhos, especialmente os mais vulneráveis. Eu não vou esquecer as pessoas vulneráveis, as pessoas que são autônomas, as pessoas que são ambulantes, são informais. No meu governo, do pastor Josinélio, nós não iremos perseguir pipoqueiro, nós não iremos perseguir ambulantes, nós não iremos perseguir informais, pelo contrário, nós vamos capacitá-los, chamar o Sebrae, convidar o presidente do Sebrae, o Daniel Pereira, pegar a Fiero, Fé Comércio, ensinar para essas pessoas que estão na informalidade como agregar valor no seu produto e aí depois trazer eles com o tempo, lógico, a partir do momento que eles consigam sobreviver e dar sobrevivência para a sua família. O que nós vamos fazer? Dar oportunidade para eles entrarem como MEI e fazer o pagamento dos impostos devidos. Você falou 2 vezes aí em saúde. Sim. Então esse é o tema. Esse é o tema. Esse é o tema prioritário, número 1 de Porto Velho, depois da geração de emprego e renda, geração de oportunidade de renda. Por que isso? Porque desde antes da Covid, nessa gestão, a saúde era o caos. Priorizaram, infelizmente, cargos políticos em vez de técnicos. Indicações de vereadores
e não de pessoas realmente capacitadas para isso. Nós temos que priorizar o servidor público, técnico, que tem conhecimento. E por isso nós vamos reconhecer, valorizar, capacitar os servidores, não só na saúde, mas também na educação e nas outras áreas. Mas como estamos falando da saúde, pessoas capacitadas, remunerando dignamente, pagar as gratificações, as horas extras, de acordo com a isonomia, pagando a questão da insalubridade em grau máximo, 40%. Assim nós temos que trabalhar estrategicamente. Primeiro, valorizar o servidor. O servidor feliz é o grande parceiro do gestor, do prefeito. Assim sendo, eu só quero chamar o Léo de Rando. Assim sendo, Léo... O Rando está mandando um abraço. Um grande abraço. Você. O Chico Holanda, que você acabou de falar também, está na escuta, mandando um abraço. Um grande abraço, Chico. Tá. E a todo o setor produtivo. O que é importante, Léo? Nós temos aqui as unidades de base de saúde. Eu falo assim, menino, eu tenho muito filho, eu sei disso, 5 filhos e uma netinha, não tem horário de adoecer. Meu filho não adoece só à noite, ou só de manhã, ou de madrugada. O que nós temos que ter é o olhar humano. A unidade de base de saúde não pode fechar às 18 horas, tem que fechar pelo menos às 21 horas, principalmente as grandes. Nós temos várias unidades de base de saúde que pode fechar depois das 18 horas. Fechando depois das 18 horas, as pessoas não vão... Se você for atendido na unidade básica de saúde perto da sua casa, você não tem a necessidade de procurar a UPA Sul, UPA Leste ou Adelaide. Por que a UPA Sul, UPA Leste e Adelaide está lotada? Primeiro que nós temos a nossa água, infelizmente é uma das piores águas que tem coliformes fecais de 1 grau máximo e as pessoas adoecem por causa da água. Não tem saneamento básico, as pessoas adoecem por conta disso. E aí você vê a quantidade de farmácias que tem aqui em Porto Velho, bem diferente do número proporcional que tem em outros lugares, em outras capitais. O que nós precisamos fazer? Primeiro, essas unidades de base de saúde, as UBS, elas têm que fechar mais tarde. Segundo, aumentar o atendimento básico. Os agentes comunitários têm que ser reconhecidos, têm que usar o smartphone, o aplicativo gratuito do governo federal. Por isso que tem que ter essa parceria do governo federal, governo estadual e governo municipal. Não cabe mais, nesse atual momento que estamos vivendo, briga. Eu não estou aqui para brigar, eu estou aqui para levantar uma bandeira branca, uma bandeira da paz, com parceria. Meu maior parceiro, além de Deus, o povo, é o governador Marcos Rocha, homem honesto, homem cristão, que está conversando praticamente todos os dias, como juntos iremos desenvolver esse município de Porto Velho. Por quê? É importante, Léo, nós mudarmos essa sistemática. Por exemplo, se você pegar agora a questão do Covid-19, nós, durante todo o tempo que eu estava aqui na Rádio Rondônia, através do programa Rota Policial, vinha falando, tem que se investir no tratamento precoce, tem que doar para as pessoas o kit, com ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina. Isso que o nosso presidente Bolsonaro vinha falando, e era taxado como louco. E eu falava, tem que sim. E aí o nosso governo federal mandou para o estadual a hidroxicloroquina, que foi mandado para o municipal, houve a ordem de dizer, não dá hidroxicloroquina, não é para fazer isso porque não tem comprovação científica. Meu amigo, minha meta de vida, minha missão de vida é salvar pessoas, seja dando orientações jurídicas para você ter o bom direito, ou seja como gestor, salvando vidas. O gestor, ele tem por obrigação, a finalidade final, salvar vidas. E vidas foram ceifadas. Só para você ter uma ideia, o primeiro decreto foi dia 16 de março, passou abril, maio, junho, julho, dia 31 de julho, Léo, e todos os nossos ouvintes, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Depois de 4 meses, nós todos os dias na rádio falando, brigando, esperneando, para chamar atenção, às vezes você tem que gritar. Foi aí, depois de 4 meses, foi aberto o primeiro pregão eletrônico para compra de ivermectina e azitromicina no município de Porto Velho. Depois que nós já tínhamos perdido 620 pessoas morreram sem ter sido comprada a ivermectina e a azitromicina. E pasmem, a ivermectina custando 0,83 centavos e a azitromicina 2,20. Eu, gestor, jamais aceitaria isso. Por quê? Se não tem comprovação científica, mas se vários médicos estão utilizando, estão dando resultado, e as pessoas, de forma empírica, falando, eu fui salva pela ivermectina, pela azitromicina e hidroxicloroquina, que seja testado, porque até você ter uma comprovação científica, demora 3 anos. E não existe até hoje. E não existe, e não vai ter tão cedo a questão da vacina, vai ter só pro próximo ano, se tiver, sendo bem otimista, mas até chegar em Porto Velho,
Nós temos sim que ter a coragem. Eu falei inclusive aqui na rádio Rondônia, através do Rota Policial, que se fosse eu comprava, porque todos os meus 5 filhos tomaram ivermectina. Na pior das hipóteses, morri todos os piolhos. Então assim, acabou a conversa. Tem que deixar de mimimi, blá blá blá, porque existe uma conversa totalmente bonita, de engravatados, mas na prática quem está morrendo são as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. E isso me dói muito. E é por isso... Eu não estou indignado, Léo, eu estou revoltado. É esse o sentimento que eu carrego. Eu tenho um peso de trabalhar por Enedilson Cristóvão Calama, pelo Lima Neto, pela Maria Ciane, pelo Rogério Ravanelli, por todas as 727 vidas que perdemos em Porto Velho. Eu tenho certeza absoluta que se nós tivéssemos, desde o primeiro momento, comprado a ivermectina, a azitromicina e usado o hidroxicloroquina que o nosso presidente Bolsonaro mandou para cá, através do Estado, e o Estado mandou para o município, nós teríamos salvado sim, pelo menos 600 vidas. Você falou em bandeira branca, eu queria te fazer uma pergunta bem pequenininha. Como é que está a sua relação hoje com o prefeito Wildon Chaves? Meu telefone é o mesmo, sempre que ele quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição dele, e se eu tiver alguma dúvida referente à questão de outros países, fora o Brasil, Miami, Rio de Janeiro, pode ter certeza que eu irei fazer. Meio-dia, 44 minutos, mas vocês estão sem contato. Ninguém está ligando para ninguém. Meu telefone é o mesmo. Eu não tive necessidade de saber como é que estão outros países, outros estados. Eu quero saber de Porto Velho. Estou aqui para falar de Porto Velho e propostas. Meio-dia, 45 minutos. Eu estou conversando com Breno Mendes, candidato a prefeito de Porto Velho, que, como ele pôde muito bem explicar, já há algum tempo não fala com o prefeito. Eu acho que está mais que explicado, mais que notório isso aí. Eu estou indo para um intervalo. No próximo intervalo nós vamos falar a respeito de mobilidade urbana, agricultura, regularização fundiária, educação. E eu acho que isso aí eu acho que já toma 15 minutos do próximo bloco. Vamos lá. 12 horas 47 minutos, eu converso com o candidato a prefeito de Porto Velho, Breno Mendes, e nesse bloco aqui agora, o último bloco, nós vamos ter aqui tempo para conversar sobre, vai ter que ser corrido, viu, Breno? Mobilidade urbana, manutenção de ruas Centran, claro, a Endur, agricultura, regularização fundiária, que tem tudo a ver uma coisa com a outra, regularização fundiária urbana e rural, incentivo à produção, escoamento, estradas e educação. Educação, vou começar de trás para frente, começar por educação, que é uma das minhas áreas. Sou professor, pedagogo, sou servidor público nessa área desde 2002. Quero fortalecer a educação através de ofertar as vagas em creche. Nós somos a capital que tem menos oferta de creche, praticamente não existe. A creche, Léo, é de 0 a 3 anos. E aí o que nós podemos fazer? Parcerias, onde tem escolas comunitárias, fazer parceria com escolas comunitárias, onde tem escola particular, porque a maioria das crianças não estão de forma presencial, não estão estudando e vai ter pouca matrícula, então nós podemos comprar as vagas nas escolas de creche, escolas particulares pequenas. Nós podemos fazer também convênio, e nós vamos fazer isso através das igrejas. Você sabe que as igrejas evangélicas só tem culto à noite, as igrejas católicas só tem missa à noite, a maioria delas. Então nós podemos utilizar o espaço. Todas as igrejas têm pessoas que são formadas em psicologia, pedagogia, pessoal profissionais da educação que pode ajudar a ter creche. Esse problema é muito sério, porque quando a gente fala em creche, a oferta das creches, e aí minha meta é nos 2 primeiros anos alcançar 50% da oferta das creches, está aí. É uma das metas. Você fala? A demanda. A demanda é ofertar 50% do que existe. Hoje nós estamos praticamente zero de creche. Nos 2 primeiros anos 50% e no final dos 4 anos 100%. Nós iremos fazer essa parceria porque existe um outro problema. Nós temos uma mão de obra muito qualificada, que são das mulheres. E, infelizmente, muitas mulheres deixam de trabalhar porque não tem onde deixar os filhos. Quando deixa os filhos com as pessoas que vão cuidar, esse consome quase 1/3 do salário. Por exemplo, a pessoa ganha R$ 1.045, tem que pagar R$ 300, R$ 400 para cuidar do filho, mais a locomoção ao trabalho, fica sem dinheiro. Então, essa questão da creche ela é extremamente importante e reflete na economia da pessoa mais vulnerável, aquela pessoa que tem que trabalhar. Mãe crecheira? Oi? Mãe crecheira está no seu... Mãe crecheira, nós temos um outro nome, né, do programa. Perfeito. Mas é importante demais essa questão da creche. E aí tem a oferta, que a educação infantil é prioridade.
é responsabilidade do município. A educação infantil é fundamental. Então eu falei da educação infantil do 0 a 3 da creche, mas eu tenho um problema também de 3 a 6 anos, que é o pré-escola. Hoje o município atende 79%, mas ainda falta 21% para universalizar essa meta. Então nós vamos fazer 100% de oferecimento também da pré-escola já nos primeiros 2 anos da nossa gestão. O que é importante trabalhar? Nós iremos trabalhar verdadeiramente na educação fundamental a alfabetização. Nós vamos ensinar os nossos alunos a lerem e somar 2 mais 2, que não está acontecendo. Nosso IDEB, ele deu uma melhorada, já com a gestão do Dr. Mauro, melhorou agora também um pouco nessa atual gestão, mas ainda é tímido. Nós temos que ter percentuais que são, de fato, necessários para as pessoas, as crianças, sair do 5º ano para o Estado sabendo ler. O que está acontecendo? As crianças nossas que saem das escolas municipais aqui de Porto Velho, elas estão, infelizmente, me dói falar isso, indo para a escola do Estado sem saber ler, escrever, somar, multiplicar ou subtrair. Nem que se fala dividir. Então, nem as operações básicas. Bom, escolhe aí, regularização fundiária, agricultura e mobilidade urbana. A minha área de atuação mais forte, além da educação e saúde, é a questão da agricultura. Eu tenho uma parceria muito forte com os pequenos agricultores, principalmente do setor chacareiro, ali da Estrada do Belmont, da Nova Esperança, Joana d'Arco, União Bandeirantes e Rio Pardo. Então, para vocês que estão nos ouvindo, que são produtores, pequenos produtores, vocês terão o maior parceiro que vocês já tiveram durante 106 anos de história. Por que isso? Porque todo o nosso plano de governo, Léo, foi feito ali no setor chacareiro, ouvindo a Regiane, o Silvio, o Chocolate, todos os produtores, ouvindo e anotando cada item que eles falaram. Primeiro, estradas vicinais. Eu tenho 7 mil quilômetros de estradas vicinais. Com a Semagrig e Semob eu não consigo resolver isso. Eu tenho que ter um grande parceiro. Quem vai ser meu grande parceiro? Governador Marcos Rocha. Através da DR Elias Rezende vai fazer essa parceria e vai cuidar. Já está cuidando. Está fazendo a Estrada do Belmonte, depois de 40 anos está sendo asfaltado. Parabéns, governador Marcos Rocha. Parabéns, Elias Rezende. É essa parceria que nós vamos ter agora. Que não havia esse diálogo. Eu sou um homem de diálogo. Dialogo todos os dias com o governador Marcos Rocha em parcerias. Com o DR, com a CAERD, com todos os órgãos do Estado. Você foi falar em CAERD, tem certo. Alguma solução para isso? Claro que sim. Qual? Responsabilidade. Você vai trazer o BNDES e não PMI. Eu não vou beneficiar esses empresários multimilionários para atender o interesse de políticos corruptos. Essa PMI que está sendo proposta pela atual gestão é corrupção. Eu vou trazer o BNDES, que vai trazer uma modelagem e o caminho correto para seguirmos com a CAERD, que é nossa, e eu não abro mão da CAERD. Eu não vou fazer com o que fizeram com a Ceron, privatizar a Ceron, e hoje nós pagamos uma das energias mais caras, e todos os dias, me desculpe ser mais duro aqui, todos os dias eu fico na frente dos medidores, impedindo que essa Energisa, ela humilhe constante de abuso dos consumidores, porque eu não deixo e não vou permitir que os medidores sejam retirados, sejam vistoriados sem autorização, de acordo com o que fala a lei. Não é eu que estou dizendo, é a resolução da ANEEL 414/2010. Inclusive, eu proponho aqui no meu plano de governo a criação do PROCON municipal. Nós somos a única capital que não tem um PROCON municipal. E mais, todas as vezes que for retirado o seu medidor, mesmo que de forma legal, terá um Instituto Municipal de Pesos e Medidas para reaver se a Energisa está certa ou não. A Energisa, se ela não sair agora, através da CPI da Energisa na Assembleia Legislativa, você pode ter certeza. O maior calo no pé da Energisa está aqui, vai ser o prefeito de Porto Velho, que tem coragem de brigar. Já brigo como advogado, você me dê poder para você ver o que eu vou fazer com a Energisa. Bom, você falou a respeito de estradas vicinais, eu queria lhe perguntar, existe a possibilidade de terceirização para manutenção de estradas vicinais, uma vez que o DER também não dá conta a ele de todas as estradas do estado? O que nós vamos fazer, e está no meu plano de governo, foi o que o Cassol fez. Nós vamos fazer hora máquina. O prefeito tem que ter coragem, mas se você não tiver coragem, você tem que estar presente. O pai tem que ser presente na vida da família, igual a mãe. Se o prefeito não é presente, você não sabe o que faz. Eu sou presente na área da agricultura, eu sei o que devo fazer. Outra coisa para os agricultores, PA. O PA, que é R$8 mil, não foi pago esse ano. O PA vai ser dobrado, vai ser R$16 mil. Os insumos, calcário, vai ser doado. Calcário, todos os insumos, assistência técnica, o frete do calcário vai ser doado. Por quê? Nós temos que ter esses produtores como parceiro. O valor da merenda vai subir de 30% para 70% para comprar obrigatoriamente os produtores. Eu sei o que eu estou falando, eu quero oferecer para aquelas crianças da zona rural uma merenda de qualidade.
não só na hora do intervalo, 9 horas, mas quando ela sai da sua casa, 4h30 da manhã, pega um ônibus, que quando tinha ônibus, quando não tem, talvez no próximo ano volte, que os ônibus estão comprados aí, que foi mais um erro dessa gestão. Não existe economicidade, mas tudo bem, isso é outra história, em outra entrevista eu vou falar. O que eu vou fazer para quando as crianças chegarem na zona rural? Ela vai chegar na escola, sai de casa 4h30 sem tomar café, quando chegar na escola vai tomar um café reforçado, depois no intervalo vai lanchar no intervalo e antes de sair da escola, meio-dia, ela vai almoçar, isso na escola rural, e ela vai chegar na sua casa já alimentada às 3 horas da tarde. Regularização fundiária, urbana e rural. Eu queria só lembrar que regularização fundiária inexistente gera crime, gera desmatamento, gera impunibilidade, gera corrupção. Eu sou muito crítico e muito duro com a questão de invasores do MST, pessoal da esquerda. Nós morremos, mataram 2 grandes guerreiros nossos, Tenente Figueiredo e o Sargento Rodrigues. Esses bandidos, o que eles merecem é só uma coisa. Primeiro, não deveria estar chorando a família desses policiais. Já que elas começaram a chorar, tem que ter uma resposta rápida e essas pessoas eles têm que estarem de acordo com a lei. Eu ia falar que bom é bandido morto, mas não vou falar isso aqui, porque senão vai gerar uma polêmica. Eu não vou falar que o bom é bandido morto. Ainda que pense. Caso. Ainda que pense, mas não vou falar isso. Mas essa questão da regularização fundiária é extremamente importante, principalmente no Baixo Madeira e nos outros distritos, porque tem muita área da União e como nós somos parceiros do governo do estado de Rondônia, que é parceiro do governo Bolsonaro, nós iremos trazer a regularização fundiária, que tanto precisa regulamentar, porque se você regulamentar, você dá legitimidade para a pessoa buscar o empréstimo, dá legitimidade para a pessoa pagar o IPTU, dá legitimidade para o município arrecadar, aumentar a sua arrecadação sem aumentar impostos. É isso que nós vamos fazer, aumentar a questão da regularização fundiária. Breno, eu sou um ambientalista, então vou sempre falar a respeito desse assunto. Nós temos aqui uma série são 111 quilômetros, salvo engano, 111 quilômetros de igarapés, enfim, que estão aqui nessa região, nas microbacias aqui de Porto Velho. E todos, sem exceção, contaminados com esgoto. O que é que você pretende fazer com isso? A gente tem 2 soluções, uma tem a ver com não colocação do esgoto e a outra com a manutenção e a reimplantação de matas ciliares, perdão, ia dizendo auxiliares, é que o auxiliar Vinícius estava aqui, meu Deus do céu. Nós temos um viveiro municipal que tem que ser utilizado para você plantar água. Doutor Breno, existe plantar água? Existe, a partir do momento que você planta as árvores ali de maneiras auxiliares do lado dos igarapés. Nós temos aqui igarapés que pode ser utilizado como fomento do turismo, que não está acontecendo, assim como o Balneário da Bebel. Eu sou advogado lá do Balneário da Bebel. Nós temos outros balneários extremamente bonitos, o Jalapão, nós temos outros aqui. Nós temos uma Vila Calderita, Fortaleza do Abunã, são potenciais do turismo. Quando eu falo em turismo, nós estamos falando do turismo sustentável. Em questão de sustentabilidade e a questão da ecologia e meio ambiente, nós temos a reserva do Lago Cunhã, que nós temos a questão da cooperativa do Jacaré e também temos que criar a questão do selo ecológico, como tem lá em Cacoal, em relação à plantação do café. Aqui, em vez da plantação do café, nós temos lá a agricultura familiar que planta a questão da castanheira e do açaí, que infelizmente muitos desses produtores lá do Lacunhã, eles perdem essa produção porque falta escoar essa produção através de barcos, uma vez por ano. Então não há parceria do atual gestão da Prefeitura de Porto Velho com esses pequenos. Então nós vamos criar o selo, né? Um selo ecológico para o Lago Cunhã e para outros pequenos agricultores. E vamos facilitar o sistema. Tem um SIM, que é o sistema sanitário para você poder vender milho, inhame, batata, soja, nós vamos ajudar. Eu não quero que você perca o tempo para pedir voto, que vai ser no final, mas eu queria lhe perguntar mais uma coisa. Lixo tem alguma solução no seu programa de governo? Nós temos que fomentar, ajudar os catadores. Essa questão do lixão, você não ter a coleta seletiva, nós estamos muito distantes. Nós temos uma empresa que você só vem reconhecendo dívida, não há licitação, porque existe ali sim uma máfia referente ao lixo que tem que ser combatida. E não aquela antiga máfia que falava que tinha no transporte escolar. Transporte escolar não tinha máfia. Transporte escolar não tinha máfia. Tinha incompetência administrativa de fiscalizar. Eu não vou pedir voto aqui,
porque eu acredito que as pessoas têm que avaliar todas as propostas. Minhas propostas estão no meu Facebook, minha página é Breno Mendes Advogado, e eu poderia muito bem falar assim, ó, vote no Dr. Breno Mendes e Josinelli Muniz, no 70 Avante. Eu não vou falar isso, mas se você me permitir vir outra vez, eu vou falar que meu número é 70 do Avante, e eu peço com todo carinho que as pessoas entrem no meu Facebook, participem do meu grupo, meus grandes apoiadores, além de Deus, com certeza as pessoas estão nas redes sociais, as pessoas que me seguem, que estão no Instagram, Breno Mendes ADV, que estão, minha filha, a mais novinha de 13 anos, né, a mocinha, ela fez um TikTok pra mim, também me segue lá no TikTok, eu tô aprendendo a usar, vou colocar o Léo lá pra dançar no TikTok lá, tá? Então assim, eu não vou fazer, não vou dizer aqui que meu número é 70, que eu sou da Avante na coligação com o Patriota e o pastor Josinelli. Mas na hora que você me permitir falar que meu número é 70 e pedir voto, eu virei aqui e falar assim, ó, meu número é 70, vote no Dr. Breno, vote no Josinelli Muniz, 70 para mudar, 70 para melhorar a sua vida. 13 horas em ponto, a gente encerra isso aqui. Eu parabenizo pela criatividade de não pedir voto dessa forma. Muito boa sorte, Breno Mendes, que Porto Velho saiba escolher aquilo que é de melhor. A sociedade será aquilo que ela quer que seja. Então, é a sociedade que vai ter que dizer qual é a melhor proposta, o que é que ela está pensando e qual é a Porto Velho que a gente precisa ter. E olhar para trás, em 106 anos a gente poderia estar hoje numa condição como está Londrina, lá no Paraná, ou Maringá, lá no Paraná, que são mais novas que nós. Verdade. Mas a gente teve outros problemas que aconteceram e que nos levaram até aqui. Bom, eu desejo a todos uma semana produtiva, abençoada para todo mundo. Desejo muito boa sorte para você na sua caminhada, eu sei que não é fácil, e principalmente dizer para você que amanhã, em sendo assim a vontade de Deus, ao meio-dia a gente está aqui para mais programa A Hora do Povo. Uma ótima tarde, fiquem com Deus, tchau, tchau.